Bom, antes de iniciar as nossas modelagens, porque a gente vai produzir essas peças aqui. Vamos produzir também a saia reta, vamos produzir a saia nesgada, calças, né? A bermuda. E aqui, olha, eu tenho técnicas que são a primeira coisa que eu devo olhar numa roupa. É uma pergunta idiota, mas é bom para fixar. A roupa tem manga ou não tem manga? A primeira pergunta, por quê? Porque aí você vai usar a técnica para roupa com manga ou a técnica para roupa sem manga. Então, a pergunta que a gente tem que fazer mentalmente, né? A gente já faz essa pergunta. E eu vou te explicar por quê. Se a peça não tem manga, eu preciso fazer um detalhe aqui que a gente vai fazer quando estivermos realizando essa peça. Que é eliminar um pouco aqui, olha, tirar 2 centímetros e traçar uma nova cava. Isso faz com que a roupa fique mais justa no busto e, consequentemente, vista melhor. Nesse caso, também eu vou fazer a mesma coisa, porque a roupa não tem manga. Já quando a roupa tem manga, que é no caso aqui da camisete, do blazer, né? Eu sempre tenho que trabalhar com uma cava maior. Então, eu desço 2 centímetros, nos seus moldes até já vem uma cava traçada. Essa cava pontilhada é para roupas com manga. Existe o padrão para roupa com manga, que é sempre 2 centímetros. Agora, para roupa sem manga, quando eu trabalho com peças cavadas normais, como no caso dessa primeira que a gente vai produzir, eu posso descer 1 centímetro ou 2, e fica a meu critério. Agora, quando eu vou trabalhar com top, por exemplo, já não tem um padrão, porque o top ele pode vir até a linha do busto, porque ele vai se encontrar com decote e costa, a cava faz um prolongamento, criando o decote e costa, então é outra técnica, né? Outra coisa que eu vou fazer. E peças como essa, que nem é com manga, nem é sem manga, eu desço apenas 1 centímetro. Porque eu preciso de uma cava ajustada, mas se eu não descer nada, ela vai grudar e vai apertar no braço, não é o que eu desejo. E eu não posso fazer muito cavada, porque senão esse ombro que já é caído, ele vai ficar caindo mais ainda e provocando um papo. Então, para essa tem 1 centímetro de descida. Para roupas com manga normal, 2 centímetros. Para roupa sem manga, apenas nas costas eu vou trabalhar uma nova lateral, entrando 2 centímetros. A partir da cava, eu entro aqui na cava 2 e finalizo na cintura. Bom, então vamos lá para a nossa primeira peça, que ela já engloba, além de ser uma roupa sem manga, então, sem manga. Vamos lá, vou pegar até um pincel atômico diferente, uma cor diferente, para poder fazer aqui. Eu entro 2 centímetros, isso é padrão, tá? E traço uma nova lateral. Uma coisa que eu aprendi com o tempo foi que, além de fazer esses 2 centímetros, fica interessante entrar aqui meio centímetro e fazer uma leve curvatura nessa lateral. Isso faz com que as peças tenham um caimento muito mais bonito no corpo, tá? Então, roupa sem manga eu sempre vou fazer isso. Agora, essa peça tem uma outra técnica que você vai ver que é um recorte, esse recorte modela o busto, mas ele parte da cava para a barra. E você vai encontrar essa técnica, esse tipo de recorte, em diversos tipos de modelo, não apenas nesse aqui. Então, a gente vai trabalhar isso. A gente já vai criar esse recorte aqui. Como eu disse antes, peças que tenham recortes, eu uso a base frente com busto. Aqui eu já copiei a base. Vou colocar aqui em cima para você ver como foi feita essa cópia. Porque, como a gente disse anteriormente, a gente está trabalhando também com alunos iniciantes. Então, olha, primeira coisa que eu olhei, essa peça não tem um transpasse frente, ela vai ter um zíper nas costas. Então, eu não preciso dessa folga que existe aqui no molde base. Então, eu já eliminei ela aqui, ó, na cópia, tá?
Pus aqui, encontrei no papel, copiei o molde, marquei externamente todos os detalhes. Aqui já está furado, então nos furinhos eu marquei a pence cinto. Tirei o molde. Com o mesmo gabarito, olha, já tracei a cava, né? Porque se eu for fazer, dependendo da roupa que eu for fazer, eu já sei que essa cava aqui. E aí eu venho com a régua e produzo os traços internos. Então, isso é a primeira coisa que se faz. Agora eu vou criar esse recorte aqui. Então, a partir do SS, o encontro aqui da linha busto com a linha SS. Aqui, olha, no início da cava, onde começou a descer essa cava, olha, é um lugar ideal, porque não é nem muito na curva, nem muito baixo, nem muito alto, né? Ficou aqui, então fica bonito, porque a gente tem que produzir algo que no corpo fique bonito. Essa técnica, ela exige que, eu não falei que isso aqui está modelando o busto? Então, aqui eu vou entrar meio centímetro e dar uma arredondadinha. Só que, ó, essa parte aqui, ó, eu tenho como a parte onde está o seio, de fato, ó. O seio tá aqui, tá? Então, aqui eu entro mais meio. Aqui na barra, eu vou tirar 1 centímetro de cada lado e também vou traçar. Eu tô fazendo com facilidade porque eu já tenho treinamento. Mas você pode vir aqui, ó, com a régua, ó. Passa, ó. Dá uma curvadinha aqui. Então, esse miolo todo aqui, ó, ele vai embora. Ele não vai fazer parte da minha peça, tá? Então, eu já fiz 2 técnicas nesse modelo. Agora, outro detalhe que existe também. Os moldes base estão preparados para roupa com manga. Então, esse ombro, ele tá bem aqui. Lembra quando eu mostrei como tirar a medida do ombro, que era de ossinho a ossinho? Então, ele já está bem aqui. Uma roupa sem manga, se eu puser aqui, ela fica caindo. Então, a gente tem também um padrão. Sempre que eu quero uma cava normal, eu vou entrar 2 centímetros aqui, né? Então, da cava para dentro do ombro, eu vou entrar 2 centímetros. Então, eu venho aqui, marco 2 centímetros na frente. Marco 2 centímetros nas costas. Nesse caso, eu vou usar essa cava aqui maior, mas eu poderia só descer 1 centímetro, tá? Então, aqui, olha, eu vou traçar pontilhada. Nessa curva, eu não devo entrar mais do que 1,5 centímetros, para não ficar aquela peça muito cavada, desconfortável no corpo, mostrando o seio. Se eu faço assim pontilhado, fica mais fácil para mim depois unir os pontos e traçar a cava. Aqui nas costas eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu já não vou entrar, eu já vou direto ali, ó. A gente foi atualizando os cursos e isso a gente foi já alterando as cavas, porque a cava era muito mais para cá antes. Então, eu orientava que entrasse bem mais. Mas nas bases atuais digitalizadas, a gente está entrando menos, tá? Aí, agora, eu preciso definir aqui, continuar olhando o meu modelo e definindo. Eu tenho um ombro estreito, não muito, então ele não chega até aqui, né? Esse decote é um decote mais aberto, no formato coração. Agora, eu me baseio sempre pelo SS. Tudo que passar do SS para cá vai ficar muito próximo do pescoço. Então, essa alça, ela pode, esse ombro, ele pode ter aqui, ó, nesse caso, que eu estou trabalhando com 44, ele pode ter 6 centímetros. E aí vai uma observação. Se você estiver fazendo 38, não vai ter 6 centímetros, porque você vai estar trabalhando adequada, com essa medida adequada à sua modelagem, né? A medida do 38 não é a mesma do 44, né? Como eu estou usando como ponto de partida, como um ponto base, o SS, também fica fácil definir isso. Então, não existe um padrão
para essa medida de ombro. Outro detalhe que a gente faz é que existe no molde uma caída de ombro natural. Essa caída, ela é excelente para modelagem de alfaiataria, para blazers, para camisetes, para vestidos com manga, casacos, etc e tal. Mas aí quando eu vou trabalhar um ombro mais fino, né, que tem a emenda, a costura do ombro aqui, a gente costuma fazer o seguinte, a gente costuma pegar essa medida e dar uma suavizada, porque essa caída natural é de 2 centímetros. O que eu faço? Eu passo 1 centímetro na frente e tiro 1 centímetro nas costas. O que eu fiz? Eu só desloquei a emenda, né? Eu não alterei a modelagem, eu desloquei a emenda para que visualmente fique mais bonito, não fica aparecendo aquela costura mais aqui. Fica mais bonito ela mais para trás um pouquinho, não lá atrás, dentro da proporção adequada. Então, a gente já vai fazer isso aqui. Eu já vou subir na frente 1 centímetro. E depois eu vou tirar nas costas 1 centímetro. Viu como a gente vai fazendo a mesma coisa, frente e costa? Com isso, a gente não se perde, tá? Então, aqui eu vou tirar, então eu vou medir para dentro do molde. Eu tô medindo 7, mas eu tô vendo aqui, ó, essa daqui para cá, tá? Porque todas as fitas, outro detalhe, essa ponta metálica, ela altera esse 1 centímetro aqui. Então, quando eu vou medir eu sempre meço aqui para dentro, né? Que essas medidas aqui estão padronizadas. E tem diferença se você medir com a régua e medir com a fita, tá? Existe uma diferença aqui, olha, de quase 1 milímetro de medida. Porque isso eu não sei, mas é algo que acontece. Não deveria, mas existe. Então, ok. Se eu marquei 6 aqui, eu vou marcar 6 também nas costas, correto? Então, vamos lá. Aí, eu marco aqui um pouquinho mais para poder começar o decote. Aqui, eu preciso definir o quanto profundo é o meu decote. Eu vou fazer isso tanto na frente quanto nas costas. Normalmente, eu me baseio pela altura do busto aqui, que eu sei que está no mamilo. Então, se eu puser aqui uns 4 centímetros para cima do busto, porque aí tem um detalhe. Esse decote só fica bonito se ele realmente for um decote bem pronunciado. Não adianta eu querer esse formato aqui em cima. Aí é melhor eu escolher outro formato de decote. Então, é outra coisa que eu devo sempre me ater também. O que eu estou fazendo, sempre adequando para ficar bonito no corpo. E eu preciso orientar a minha cliente quanto a isso. Existe uma tabela que vai me nortear aqui, olha, nessa altura, tanto para cima quanto para baixo, que é a tabela para bojo. 8, 10 e 12 é a tabela para cima. 6, 7 e 8 é a tabela para baixo, para mim fazer recortes abaixo do busto. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando o 44, 8, 10 e 12, eu vou no 12. Ela vai me nortear, tá bem? Então, eu vou trazer até aqui, aqui eu vou fazer a curvatura e vou vir aqui. Fica mais fácil trabalhar no sentido horário, tá? Então, eu já pego a minha mão, ó. Não tem outro jeito, gente. É só treinamento. E aí, eu venho com a régua. E agora eu posso... Agora, para unir os tracinhos, ó, posso usar o sentido que eu quiser. Então, aqui eu já criei meu decote, eu já criei o meu recorte, né? Agora, eu vou criar o decote costa. O decote costa, a gente, quando está trabalhando no sob medida, a gente tira aqui também, olha, do nível das costas até onde a cliente vai querer esse decote. E a gente tem pences camufladas que fazem com que a modelagem tome a forma do corpo. Porque a gente está trabalhando modelagem plana, mas criando formas que vão para a modelagem tridimensional,
né? O corpo não é plano, o corpo é curvo, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Eu vou marcar aqui para esse tamanho um decote aqui com 26 centímetros, aqui, a partir da base do decote original, 26 centímetros. Eu vou trabalhar aqui, olha, primeiro, traço um traço reto, para que isso aqui fique no esquadro. Aqui, ó, fica 90 graus. Se você precisar, você pega um esquadro, lá na sala tem uma aula de esquadro, então é importante você dar uma olhada depois. Aqui eu vou seguir esse alinhamento e aí vou no pontilhado. Aí eu tô traçando um decote bonito, certo? Agora, essa peça, nas costas, tem um outro detalhe. Essa pence também se transformou num recorte. E esse recorte, ele não é nessa direção, ele é em direção à cava também. Só que nas costas eu não tenho busto. Então, enquanto aqui eu vinha em direção ao SS, porque eu quero criar uma curvatura, um cone, né? Eu quero fazer com que essa peça faça o contorno do busto, aqui nas costas eu não quero isso. Então, determino um lugar. Novamente, olha, tem a curva um pouco acima da curva, nem lá mais em cima, nem mais embaixo. Eu posso fazer isso aqui, olha. Mas não vai ficar legal, tá vendo? Porque aí eu tô inclinando demais a pence. Vai ter que ser na mão mesmo, ó. Eu venho aqui. Agora, a partir daqui, ó, eu desço essa pence aqui, ó. Então, eu inclinei essa pence, correto? Depois eu tenho que conferir os lados, porque um lado tende a ficar com uma leve diferença de medida. Vamos lá? Vamos ver isso agora? Eu venho medindo assim, ó. Até aqui, ó, deu 29. Então, eu pego 29 lá de cá. Deu uma pontinha aqui, ó. Um pouquinho mais. Aí, eu traço aqui. Então, esse lado, ele dá uma pontinha. Depois, isso aqui, como deu pouquinho, depois é só, na hora de emendar os moldes, com costura, eu já fazer os encaixes. Nesse caso, eu tenho bumbum nas costas, então eu não vou alterar aqui. O meu recorte realmente vai fazer esse traço. Aqui na frente, a gente tirou um pouquinho, lembra? Aqui nas costas eu não tiro nada. Para adequar a modelagem, eu ainda tenho mais um recurso nesse estilo de roupa que é bem modelado no corpo. É entrar 2 centímetros na cintura, traçar uma linha até o decote base e outra até o quadril. Eu não eliminei essa pence aqui, porque ela existe no recorte. Mas toda pessoa tem nas costas um pouquinho mais fundo, então isso aqui me ajuda com que a roupa fique bem modelada, bem contornando o corpo. Feito isso agora, o que eu tenho que fazer? Colocar os valores de costura, né? Definir o comprimento, que nesse caso ainda não defini. E aí, vamos lá. Interpretação de modelo. Eu vejo que a cintura é aqui, certo? O quadril é aqui, ó. Essa peça está indo até o quadril? Não, ela está acima. Então, normalmente, um padrão é que o nível da pence sirva também para esses comprimentos de top, de corset. Então, é um padrão, não é só um ponto de referência. Eu posso fazer mais curto, posso fazer mais comprido? Posso. Mas é um padrão assim que tem dado bem certo o nível da pence. Então, eu vou vir aqui. Nesse caso aqui, olha, 11 centímetros. Vou medir 11 centímetros. Aliás, eu começo aqui de baixo para cima agora, ó. 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 e 6,5. Então, agora eu venho com a régua. Então, essa parte aqui não existe mais.
Daqui pra cá, 11 centímetros. 6,5. 6,5. 6,5, 6,5. Traço novamente com a régua. Essa parte não existe mais. Toda modelagem tem que ter o quê? Tem que ter costura. Barra normalmente 3 centímetros. E uma peça como essa, normalmente ela é forrada. É uma peça de alta costura. Então, essa barra aqui de 3 centímetros vai ser para o tecido de fato, e o forro vai ser um pouco mais curto, para que quando eu unir um com o outro, haja essa viradinha, tá? De barra. Recorte sempre 1 centímetro, ombro, decote, escava 1 centímetro. Se eu estou trabalhando para confecção em série, laterais 1 centímetro. Se eu estou trabalhando no sob medida, laterais 2 centímetros, tá? Então, isso é padrão. Onde eu vou colocar a zíper, no caso, o zíper está indicado a ser colocado no meio costa, poderia ser numa lateral. Eu vou colocar também 2 centímetros, tá? Para dar uma folguinha para esse zíper. Aqui eu não vou colocar os valores de costura, porque eu vou já provar o molde e fica mais fácil. Mas aí eu já vou te ensinar como é que faz isso. Lembra que eu falei sobre a régua ser transparente? Se eu uso esses números aqui, ó, isso me facilita. Porque basta eu vir seguindo, olha, eu estou fazendo 1 centímetro de costura. Se eu quero 3 centímetros, aí eu vou ter que medir daqui para baixo. As réguas antigas, as mais antigas, ela tinha uma fundadinha aqui de 1 que dava certinho, eu usava aqui também, mas essa não tem. Quando eu quero, sob medida 2 centímetros, eu venho com a fita métrica, ela tem 2 centímetros de largura. E vou contornando e vou traçando. Então, assim, é muito mais prático do que eu ficar medindo 2, 2, 1, 1, 1, entendeu? Do que fazer dessa forma. Então, eu sei que aqui tem 2, então eu vou contornando aqui, ó. Ó, vou virando. Mesmo quando é curvo, não tem problema. Eu venho aqui, ó. Eu vou fazendo a curva por partes, ó. E aí, aqui seria a minha costura, né? Então, vai aí a dica. Tem outros detalhes também, como quando você tem barra, você dobra a barra para depois cortar a lateral, porque aí pode dar uma... Isso é muito comum em mangas, em saias, em boca de calça, funilada principalmente, aí vai dar um biquinho para fora na barra. Então, esses detalhes estão na apostila, tá? São detalhes simples que a gente vai estar falando sempre, então eu não preciso me ater tanto aqui agora. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas pences aqui, que elas serão camufladas. O que é pence camuflada? É aquela pence... O que é pence para início de conversa? Pence é tudo aquilo que dobra assim, ó. Tudo aquilo que dobrar o meu molde, que eu costurar, eu chamo de pence, tá? Mas existem pences que vão ser realizadas na peça em si, no tecido, e outras que vão existir apenas no molde. A essas pences que existem apenas no molde, eu chamo de pence camuflada. Camuflada. É o que criou esse molde base. Ele é cheio de pences camufladas, tá? Ele vê que ele só tem essa aqui que não é camuflada, porque, por exemplo, tem blazer que tem essa pence aqui, camisete que tem só essa pence. Quando a gente começa a visualizar isso, o que acontece? Eu começo a olhar as peças de roupa com outro olhar, um olhar técnico. Aí eu já reconheço coisas que antes eu deixava passar. Então, vamos lá, eu vou usar outra dessa cor verde mesmo para estar criando essas pences camufladas. Na cava, eu vou fazer uma aqui bem na curva. De novo, eu usei aqui, olha, a transparência da régua para medir a largura da pence.
No decote, vou fazer aqui na curva também uma outra pence. De novo, eu estou usando a transparência para traçar essa pence. Agora, aqui nas costas, tem um detalhe. Tanto frente quanto costa, eu sempre tenho que ver uma coisa. Quanto mais decotado, maior número de pence. Quanto maior, mais busto tem, por exemplo, você pode estar trabalhando um 38, que normalmente é um busto menor, mas que tenha o tal do silicone, e aí o que você tem que fazer? Você tem que criar uma caixa para um busto maior, né? Então, são essas pences que vão criar isso. Quando eu estou trabalhando peças com bojo, eu preciso dessas pences em maior número, inclusive. Eu vou fazer uma pence aqui saindo da cava, também nas costas, para o decote. E nesse caso aqui, como esse decote não está tão profundo, eu não vou criar outra pence. Agora, se ele fosse até na cintura, por exemplo, um decote mais baixo, eu poderia ter sair aqui, ó, uma outra pence da cintura para o decote, tá? Mas nesse caso aqui, eu acho que não vai ser necessário. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou recortar isso aqui. E eu já retorno te mostrando como dobrar e colar essas pences. E aqui na lateral frente, quando eu dobrar essa pence, eu vou ter que fazer um ajuste aqui na lateral para poder repor um valorzinho, tá? Bom, agora eu já recortei parte da modelagem que nós fizemos e eu vou te mostrar como ir fazendo isso de forma adequada. Então, vamos lá. Primeiro, eu separei frente e costa, recortei o miolo aqui. Por que eu fiz isso? Para poder dobrar e colar essas pences aqui, ó. Senão, eu não consigo. Tem muita aluna que sofre tanto, isso aqui vira um burundum de papel que ela deforma todo o molde. Então, faça dessa forma. Eu preciso liberar papel para poder dobrar e colar. Veja que eu vinquei bem essa parte, a de baixo para cima. Olha, não dobrei nada aqui e só encontrei aqui. É muito importante não dobrar nada aqui, olha. Fiz a mesma coisa nessa que a gente fez na cava e nessa no decote. O que eu vou fazer agora? Para isso, a gente tem a fita crepe. É aonde eu falei que vocês podem usar também a cola branca, tá? Eu gosto mais da fita crepe. E aí, essas pences aqui, olha, tá vendo? Elas não existirão na sua peça de roupa. Elas só existem no papel aqui, ó. Então, por isso que tem muita gente que trabalha hoje com costura sob medida, ou mesmo confecção, e vai e compra uma peça de roupa e desmancha aquela peça e tenta fazer outra igualzinha, não consegue. Porque o tecido, ele sai fora do esquadro, entorta tudo e vira uma confusão. A gente fechou aqui a pence e deu um desnível, né? Lembra que eu falei que isso ia acontecer? Então, aqui, ó, eu reponho, tá? Agora, eu vou recortar aqui. Você vai estar trabalhando com o molde já com costura. Eu, como tenho que montar aqui para você e para andar mais rapidamente, eu não estou colocando valor de costura que eu te orientei anteriormente, tá? Mas os seus moldes devem ter valor de costura. E outra coisa, já vou aproveitar para conversar com você enquanto eu vou fazendo aqui. Você faz a modelagem, não recorta nada, tira foto, você prega ela na parede, vai tirar foto e mandar essa foto para mim dentro da sala de aula. Eu vou trabalhar na sua foto, como se você estivesse na aula presencial, vou fazer a correção. E aí sim eu dou o ok para você colocar os valores de costura, recortar e usando o TNT você vai provar essa modelagem no seu manequim de costureira, tá bom? Aqui, olha, esse recorte, ele é feito até lá, porque essa parte é separada dessa, na verdade. Outra coisa que a gente já faz é tirar aqui, ó, dar uma arredondadinha aqui, ó. Tira o bico. Isso não altera em nada. Eu quero colocar a costura, o que eu vou fazer? Depois de recortado aqui,
eu colo o papel aqui, né? Põe o papel por baixo, colo, meço 1 centímetro aqui, venho com a régua, marco do lado de cá, e aí eu tenho valor de costura nessa parte, nessa. Essa aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, aqui na cava, tudo eu tenho que colocar costura, exceto no meio do molde, que aqui não tem costura, que vai ser encontrado, no caso de sob medida, na dobra do tecido. Agora, se eu estiver trabalhando para confecção, eu vou ter moldes inteiros, né? Eu vou ter que pegar um papel dobrado, copiar isso aqui no papel dobrado já com valor de costura, fazer algumas marcações na cintura, que são os piques cintura, para que eu possa produzir essa peça no padrão industrial. No sob medida, eu vou cortar uma peça por vez, então já vou direto no tecido dobrado. Aqui eu já tenho a frente, vou dobrar aqui a pence e colar e vou recortar. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar essa peça e te mostrar ela no manequim. Aí eu vou aproveitar e te mostrar ela nos 2 manequins, no certo e no errado, que eu comprei essa semana e que infelizmente algumas alunas também compraram. Aí eu não sei se a loja vai te devolver, porque eu acho que não é problema deles. Por isso eu passei a orientar a partir de agora que você primeiro compra o curso, receba o material, para depois comprar o manequim. A gente não tinha essa preocupação antes. Esse manequim meu aqui, olha, que eu vou estar te mostrando, ele já tem 15 anos. E o que eu comprei agora, eu comprei na mesma loja. Então, provavelmente é da mesma marca, ou a loja mudou de fornecedor, né? Isso eu não perguntei. Como a gente tem uma dificuldade muito grande de estar encontrando isso, eu vou ver se eu consigo achar um bom fornecedor desse manequim para colocar o link dele no site, facilitando para os alunos. Depois você procura lá na sala que eu vou estar fazendo isso pra gente. Então, aqui eu tenho 2 partes costa e eu tenho 2 partes frente. Lateral, frente, lateral, costa, recorte, costa, recorte e frente. Agora, eu vou parar um pouco e já vou te mostrar com essas partes tudo emendado e eu já vou estar botando o manequim. Como que eu começo a emendar? Eu ponho aqui, ó, cintura com cintura. Venho aqui, ó, cintura com cintura. Coloco a fita e assim por diante eu vou fazendo. Eu vou fazendo assim, e esse papel vai ficando todo torto, tá? Mas é assim mesmo, porque como a gente falou antes, o que é que eu tô produzindo? Estou produzindo uma peça tridimensional, do plano para o tridimensional. É o contrário da modelagem tridimensional que produz primeiro lá para depois vir para a mesa. No nosso curso, algumas coisas a gente vai te dar orientação de modelagem tridimensional. Por quê? Na sala virtual, você depois vai ter oportunidade de estar escolhendo os seus próprios modelos. E a gente lá tem outros modelos de festa que outros alunos fizeram, né, e tudo mais. Nesses modelos, muitas vezes, vem algum detalhe que é de modelagem tridimensional, que a gente denomina moulage. Que, na verdade, moulage é modelagem em francês, mas a gente chama de moulage. Correto seria modelagem tridimensional, então modelagem 3D. Olha, fiz tudo aqui, agora eu vou fazer o lado de cá. Vou fazer só a frente para você ver, depois as costas mais fácil eu faço, depois a gente já vê no manequim. Sempre faça a prova da sua modelagem. Seja para ver se a interpretação do seu modelo ficou legal, se
se, por exemplo, uma gola, um decote ficou no nível que você queria, né? Esses detalhes são muito importantes, porque quando você corta um tecido, muitas vezes não tem mais jeito. Pequenas diferenças são aceitáveis, então a gente já recorta. Aqui costuma dar diferença, aqui deu uma, eu costumo chamar de bundinha de mosquito. Aquela que não aparece, fica difícil até para você cortar. Ó. Uma coisinha bem mínima mesmo. Aqui agora, ó, vira pra frente. E eu tenho já a minha parte da frente. Agora eu não preciso mais estar te mostrando. Eu já vou acabar de montar isso aqui e a gente já vai ver no manequim, ok? Bom, eu já uni todas as partes do nosso molde. Agora eu quero te mostrar um detalhezinho aqui. Lembra que eu falei que algumas partes pode dar uma diferença? Olha, aqui na cava deu. Eu vou simplesmente tirar aqui, ó, não bicho de 7 cabeças, não. Isso aqui acontece por quê? Lembra que a gente alterou a lateral costa? A gente entrou 2 centímetros? E essas alterações, elas são feitas num lugar, mas elas implicam em mudança de medida, né? Então, aí, isso é perfeitamente normal. Aqui na lateral, pode acontecer de dar um biquinho. Se tivesse acontecido, eu teria cortado aqui também, tá? Mas não foi o caso. Então, vamos ver aqui no manequim. Aqui eu vou vestir, ó. Lembrando que eu sempre falo que esses manequins de costureira, eles não têm o padrão de medida correto. Mesmo esse que é certo, que é legal de trabalhar, você não vai fechar aqui, provar a peça de fato no manequim, não, tá? A gente prova o caimento da roupa, porque essas medidas aqui, busto, cintura, quadril, isso aqui, esse manequim é bem mais estreito, tá? E antes que você me pergunte, eu já vou falar que essas linhas aqui eu fiz nesse manequim para adequá-lo para o curso de mulagem tridimensional. Mas aí eu resolvi que vou comprar aquele manequim mesmo, porque é muito mais fácil. Bom, aqui eu já... Olha, aqui ele tá folgadinho, mas por quê? Por causa disso que eu te falei, olha. Aqui eu ainda posso tirar uma pencezinha aqui. Se eu quiser, olha, se eu quiser nesse ponto aqui, eu posso fazer isso, olha, para ele ficar bem certo ao corpo. Então, isso eu já faço aqui. Depois eu vou lá e acerto no molde. Aqui, olha, essa cava, eu não tô visualizando ela aqui, ó, eu posso dar uma ajeitadinha nela aqui, ó. Então, aqui eu venho... Lembrando que essa peça está totalmente sem costura. Quando eu faço essas provas, o que eu quero ver aqui? Eu quero ver o encaixe. Por exemplo, se fosse necessário, eu poderia vir fazer mais pences aqui, camuflando. Eu poderia, às vezes, acertar um pouco mais, mas não é o caso, que ele está só ligeiramente folgado, mas ele está aqui, olha... Contornando, olha, faz o bojo, né? Aqui. A cava tá legal. Olha, o decote costa. Aqui, olha, pro bumbum. Então, já tá perfeito. A única coisa é aqui. Eu posso tanto fazer o recorte aqui, ó. Como, se fosse o caso, colar papel e repor. Certo? Então, essa é a nossa primeira modelagem. Agora, eu vou tirar daqui e vou te mostrar como que aquele outro manequim está completamente errado. E a hora que eu ponho aqui, ó, não encaixa coisíssima nenhuma. Olha aqui. O busto dele tá
está fora, a cintura dele está muito mais para cima e ele é um 44. Olha aqui como que fica esquisito. Aí você fica desesperada, sem saber o que fazer, olha. Porque olha onde a cintura do 44 está, onde a cintura desse manequim está. Então, olha, por isso que eu falei, primeiro você faz essa modelagem, vai na loja, olha aqui a caída de ombro como ficou errada. E eu não posso seguir por esse manequim, porque aí eu vou estar fazendo uma coisa errada que não vai adequar a corpo nenhum. Né? Eu tenho que saber o quê? Eu tenho moldes base na mão, que são moldes testados e aprovados, já usados há mais de 11 anos. Só nos cursos à distância. Antes de ser curso, eu trabalhei com ateliê, então antes de ser curso, desde 95 para cá, foi que eu desenvolvi esse método. Então, eu tenho que confiar no que eu tenho em mãos. Né? Eu não posso confiar nisso aqui. Assistiu até agora? Pega os teus moldes, faça a tua modelagem. Se for necessário, reveja o que eu fiz nesse modelo. Não recorte nada ainda. Coloca na parede o seu molde, tira foto. Lá na sala tem lá orientando como que você vai fazer isso, como que você vai deixar a sua foto compatível com o envio para a internet, que é muito simples isso. E aí você me manda para correção dentro da sala de aula virtual, ok? Aí depois a gente libera, você corta isso aqui no TNT, faz a prova. Às vezes até alunos iniciantes têm confeccionado essa peça no TNT, porque lá já tem como embutir esse ombro, como cortar forrado, essa peça é uma peça cortada no fio reto. Então, todas essas orientações já estão dentro da sala de aula virtual, ok? Então, até a próxima.